Muito bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre termometria, que é o conteúdo associado à temperatura, ou melhor, medidas de temperatura. Então a gente vai definir o que é temperatura e como medir. Antes disso, eu quero lembrá-los de que toda matéria, qualquer objeto material, é organizado em átomos e moléculas. Essas moléculas juntas por forças de coesão que faz com que elas se mantenham juntas e formem os objetos à nossa volta. Então, um celular, qualquer coisa que você vê que é matéria, e ele é formado de átomos e moléculas. E essas moléculas elas podem se aglutinar e se organizar em diferentes estados físicos de agregação. Então, em geral, as substâncias que compõem o nosso mundo, toda a matéria pode estar organizada em estado sólido, líquido ou gasoso. Isso são as fases principais, perfeito? No estado sólido, você tem os átomos muito presos uns aos outros por forças de coesão, então eles estão mais próximos, e devido ao fato de eles estarem mais presos uns aos outros, isso vai dar essa característica de rigidez de objetos sólidos. Um gás, por outro lado, as moléculas que compõem esse gás, os átomos que compõem esse gás, estão fracamente ligados uns aos outros e estão se deslocando de forma praticamente livre, tá bom? Eles se movimentam livremente no recipiente que os contém. E no caso do líquido, é um caso intermediário entre sólido e gás. As moléculas não estão nem tão presas umas às outras quanto no sólido, mas ao mesmo tempo não estão livres quanto num gás. Então é um meio do caminho entre sólido e o gás, beleza? E o que esses estados físicos de agregação têm em comum? Porque o comportamento molecular é diferente em cada caso, né? Acontece que, apesar dessas diferenças de comportamento, né, o sólido se comporta de um jeito, o líquido de outro, o gás de outro, apesar dessa diferença, eles têm algo em comum. As partículas que o compõem, qualquer corpo que seja sólido, líquido ou gasoso, estão em constante movimento. Então existe uma agitação molecular que é inerente à matéria, perfeito? Então qualquer objeto que você imaginar, ele pode estar parado em cima da mesa, um celular, uma caneta. Esse objeto a nível microscópico tem muito movimento. Os átomos que o compõem, as moléculas que o compõem, estão em constante movimento, estão agitadas, perfeito? E a esse fenômeno chamamos de agitação térmica. Então, o fato da matéria a nível microscópico está se movimentando está associado a esse fenômeno de agitação térmica. E a temperatura vai ser a grandeza física que vai medir o grau de agitação térmico molecular de um corpo. Então, quanto maior for a temperatura de um corpo, mais movimento molecular você tem, perfeito? Então, você aumenta a temperatura de um corpo, faz com que os átomos que o compõem se movimentem mais, fiquem mais agitados. Então, com essa aula, a gente vai trazer essa definição um pouco simplória, mas útil para a temperatura, sendo a grandeza física que mede o grau de agitação médio molecular, o grau de agitação médio das partículas que compõem um corpo. Como a gente está falando de corpos com muitas partículas, né, a gente vai estar sempre estudando. A temperatura sempre vai ser definida em termos de um comportamento médio, ou seja, um grau de agitação médio. Só para vocês terem noção, para um copo com 18 ml de água, isso é pouca água, né? 18 ml de água, você tem o que a gente chama de 1 mol de água. 1 mol de água. E a gente sabe da química que 1 mol de uma determinada substância tem cerca de 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Ou seja, 6 seguido de 23 zeros. Então é muita coisa. Por isso a gente vai estar sempre interessado em estudar o comportamento médio daquele sistema, porque esse sistema é muito grande. E por isso a temperatura é importante, porque ele vai te dar informação a respeito sobre esse grau de agitação médio. Com isso, pessoal, a gente pode avançar para a próxima aula, que é justamente definir e estudar como se pode medir temperatura.